Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, como vocês estão? Eu creio que todos estão bem, né? E hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição dietética, né? Que eu coloquei para vocês um recorte de um livro falando a importância dessa disciplina, né, para o técnico em alimentos. E hoje a gente vai dar continuidade. Peço que vocês leiam, né? Se ainda você não leu, se você não viu as aulas ainda, que você assistam, leiam esse recorte do livro, porque nós estaremos fazendo atividade em relação a esse documento, né? Esse conteúdo que foi ministrado. Então vamos lá, pessoal. Ao longo dos anos, né, as civilizações passaram por diversos tipos de mudança, gerando então assim constante aspecto, né, no processo da alimentação. E parte dessa mudança, pessoal, aconteceu na evolução tecnológica e científica, os quais foram ocorrendo ao redor do mundo, junto com a influência religiosa e geográfica. Então, né, de conhecimento, ao longo do tempo vem se criando, então, uma alterações, né, em relação à alimentação. O que é importante, qual os tipos de alimentos que traz benefícios, qual tipo de alimentos pode causar dano à saúde. Então, tudo isso foi acontecendo através das evoluções tecnológicas e científicas, né, ao redor do mundo. E através disso ocorreu com influências, né, religiosas e geográficas. Então, durante a pré-história, pessoal, mais especificamente, né, no período paleolítico, cerca de 6.000 anos antes de Cristo, a alimentação do ser humano consistia apenas em caças e colheitas de frutas, nozes, raízes e cereais silvestres, aquilo que era algo mais fácil acesso, né? Isso permaneceu praticamente de uma maneira, né? Da mesma maneira, até chegar ao período mesolítico, que aconteceu mais ou menos há 5.000 anos antes de Cristo. Então, segundo Mesomo, né, a diferença desse período para o ser humano de se alimentar exclusivamente da carne vermelha e buscou alternativas como peixe, ovos, lesmas, cobras, entre outros. Né? Então, houve essa mudança a partir do período mesolítico, né, que ocorreu, e aí houve, então, alteração nos tipos de alimentos, né, que antes eles deixaram de se alimentar exclusivamente de carne vermelha e passou a consumir outros tipos de alimentos. E foi aí que o homem ele começou a se agrupar em clãs, né, que passou a buscar outros tipos de animais para comer, como gados selvagens, hienas, javalis. Então, nessa época, o ser humano já conhecia o fogo, mesmo sem saber produzi-los, ele já utilizava, então, na alimentação, para fazer a parte de cocção, né, o cozimento, para fazer a parte ali do processamento do alimento, eles já tinham esse conhecimento. Então, quando chegou o período neolítico, passou, então, a incorporar técnicas, né, para não se esgotar, então, o solo. Então, as primeiras aldeias foram surgindo, os clãs se instalaram na proximidade dos rios, lagos, e, de fato, começaram a semear a terra, ou seja, cuidar daquele lugar para que aquela fonte ali não viesse a se esgotar, né, para que aquele período ali fosse, para aquele lugar ele fosse preservado. Só um minutinho, pessoal. Então, com isso, houve-se, então, a necessidade de preservar, de cuidar do ambiente, e aí começou, então, o processo de plantação, né, de preparar a terra, de cuidar, de semear, para que sempre viesse ter o alimento seguro. Aliás, um alimento para consumo. Então, pessoal, dando então a origem às primeiras cadeias, né, que era comum encontrar, então, rebanhos que permitiam a produção de leite, e a partir
do qual era, se possível, fazer queijos, manteigas. Então, foi surgindo com as aldeias, com os clãs, com as, vamos colocar assim, as comunidades, né, que eram formadas, foi, então, desenvolvendo, né, vamos assim dizer, as técnicas de aprimoramento, de plantio, de criação de gado, de criação de animais, para, então, poder se manter naquele lugar, né? Então, com isso, eles começaram a tirar, né, o leite, começaram a conhecer, poxa, é um alimento diferente, começaram a fazer, então, o queijo, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, como que uma das teorias que surgiu o queijo era que eles carregavam o leite em estômagos, né, de animais, e aí eles percebiam, né, que de um certo tempo aquele leite ele coalhava, né? E o que que acontecia? Eles começaram a observar, poxa, depois de um certo tempo esse leite coalhou, então eles começaram a entender o processo ali, né, de fermentação, porque naquele estômago daquele animal que foi sacrificado, né, tinha ali ácido, enfim, contato com o leite, fazia a questão da coagulação, que então formava o queijo. E eles começaram a se desenvolver a partir daí, né? E assim, então, eles continuaram, né, dando continuidade da preservação como eu vou dizer para vocês, da produção de alimentos e começaram então a cuidar da terra, começaram a criar rebanhos e aí permitia então a fabricação de queijos, manteigas e dessa forma o ser humano começou a acumular então os alimentos, né, para que não fosse necessário sair para a caça com tanta frequência e ganhando tempo, então, para se desenvolver novas atividades. Então, com tudo isso, pessoal, surgiu a partir de um tempo, né, veio primeiro o período paleolítico, depois mesolítico e agora neolítico, e tudo isso foi acontecendo gradualmente, eles conseguiram dominar, né, a técnica do fogo para fazer a cocção, né, o cozimento do alimento, e a partir disso foram se evoluindo, pois começaram a arar a terra, cuidar dos animais, e fazer, então, desenvolver, né, diversos tipos de alimentos. Então, com isso, permitiu, né, a produção do leite, enfim, como eu disse para vocês, a produção de queijos também, né, que deu origem à produção de queijo. Então, com isso, ele descobriu que guardar, conservar, cozinhar os alimentos, pessoal, produzir derivados, como fermentar a cevada para fazer a cerveja, ou então amassar a uva para criar o vinho. Existem várias técnicas que eles conseguiram desenvolver a partir do processamento, né, e descobrimento de novas atividades. Então, eles sabiam que a uva, ela esmagada, né, amassada, ela produzia o vinho depois do processo de fermentação. Eles sabiam também que fermentando a cevada, eles iam produzir a cerveja. Então, tudo isso, eles começaram a preservar, a cuidar, né, a conservar o alimento por mais tempo, e assim, em períodos de muito frio, ou períodos que eles não podiam sair daquele lugar, eles tinham o alimento ali reservado para não poder ficar, né, caçando. Então, com o aumento do número de pessoas nas aldeias, a alimentação da humanidade, né, se expandiu, então, durante a Idade Antiga. E diversas civilizações desenvolveram técnicas que é particularmente daquele lugar, né, peculiares, para produzir alimentos, dando, sim, origem a novos ramos da produção alimentícia. Então, a partir daí, pessoal, cada lugar, né, cada aldeia surgiu, então, técnicas específicas daquele lugar que eles conseguiram desenvolver. Desculpa, se fizermos dessa forma, vamos obter um alimento assim, assim. Se fizermos dessa outra forma, vamos obter tal alimento. Então, com tudo isso, eles conseguiram desenvolver, né, expandir, então, e criar novas técnicas e dando, assim, origem a novos alimentos, e aquele pessoal daquela aldeia ali, provavelmente,
teve contato com outras pessoas que iam passando essas técnicas para outras pessoas, e assim começou, então, a produção alimentícia de diversos tipos de alimentos. Então, entre o início da Idade Média, né, e o século XVIII, a alimentação não evoluiu de maneira significativa, né, na medida em que a sociedade, de um certo modo, tornou, então, a prática primitiva, pessoal, como a colheita de plantas silvestres, né, animais domésticos, além de muito magro, não era adequadamente criado, refletindo, então, a pobreza da alimentação, e a caça não era tão abundante como antes. Então, como camadas menos favorecidas da população, ou seja, as pessoas que tinham menos recursos, se alimentavam de muitos cereais, legumes, leites, queijos, ovos, e mais em quantidade muito reduzida, né? Foi então apenas no século XIX que esse cenário começou a mudar, né? Com o aperfeiçoamento de técnicas da agricultura. Então, a partir daí, o que aconteceu? Houve-se, então, uma mudança, né? Uma mudança que, a partir dessa mudança, eles começaram a ter técnicas de agricultura, começaram a aperfeiçoar, né, o que eles já conheciam, e aí desenvolver, então, outras formas de obter determinado alimento, né? Então, ainda durante o século XX, aliás, ainda durante o século XIX, o início dos estudos genéticos, né, proporcionou uma escolha mais seletiva dos produtos que seriam consumidos e desenvolvidos no seu maquinário, né, por maquinários agrícolas, para potencializar cada vez mais a produção e também dar um repouso, um descanso para o solo na utilização de adubos, irrigação, drenagem de água, e eles começaram a entender como era o funcionamento, então, da produção de alimentos, né? Precisava-se adubar a terra, irrigar a terra, combater os parasitas, né? E aí, eles começaram também a ter técnicas de cuidado com os animais, para que aqueles animais eles fossem bem alimentados, né? E essas técnicas continuam sendo utilizadas atualmente. Entre outras descobertas, né, fundamental que mudou completamente a alimentação do ser humano foi a liquefação de gases, que sofisticou ainda mais o processo de conservação do alimento. Então, pessoal, tudo isso, existem técnicas que são utilizadas nos dias atuais, e tudo isso foi desenvolvido para a produção, né, de determinados alimentos, não apenas de determinados alimentos, mas diversos tipos de alimentos. Tudo isso essas técnicas foi desenvolvida com o passar do tempo, né? E outro fator preponderante na evolução desses costumes é o desenvolvimento tecnológico, que acompanhou a humanidade, pessoal, possibilitando que ao longo dos anos a qualidade dos alimentos passasse por transformações, e boa parte do que consumimos, né, hoje em dia, nos nossos dias atuais. Então, os hábitos alimentares, pessoal, eles vão mudando de acordo com as regras do mercado, né? Como, por exemplo, alguns tipos de vegetais são mais difíceis de se encontrar, pois passam a ser menos produzidos. Por exemplo, hoje em dia, nós temos, no nosso conhecimento, nós sabemos que podemos produzir determinados alimentos em várias estações do ano. Só que naquela época sabia-se que determinado alimento só era produzido naquele período. Hoje nós temos técnicas que podemos produzir a manga fora do período de manga, o caju fora do período de caju, porque essas técnicas foram desenvolvidas com o tempo, né? Sabemos que existem técnicas como a produção em estufas, o clima apropriado para que esses vegetais sejam, então, produzidos fora de época, para que assim esses alimentos sejam mantidos. Mas mesmo assim, ainda existe, né, a dificuldade de encontrar no mercado alimentos que são, que não conseguem ser produzidos
em todas as épocas do ano, né? Ou, devido a facilitar, devido a tudo isso, houve, então, uma facilidade no cultivo, ou simplesmente porque entraram, né, em extinção. Ó, vou dar um exemplo para vocês. O óleo de papula, o nabo, por sua vez, não são tão utilizados na culinária, porque o amendoim, a soja, o algodão ganharam mais valor no mercado. Então, hoje em dia, existem alimentos que eles são menos produzidos, você não encontra com facilidade, por exemplo, o óleo de papula, nem o nabo, né? Mas, se você for no mercado, você encontra óleo de amendoim, né? Você encontra o óleo de soja muito facilmente, o óleo de algodão, né? Que eles ganharam mais valor no mercado devido à facilidade de produzir, né, em diversas épocas do ano. Então, pessoal, com isso, nós podemos identificar que teve vários benefícios na evolução da produção de alimentos, já que isso, eles podem ser produzidos em maior quantidade e ainda em várias épocas do ano, como eu disse para vocês, para exercer o impacto. Porém, né, eles podem exercer um impacto negativo para a saúde das pessoas, né, caso não seja utilizado da forma correta. Por exemplo, hoje em dia do nosso conhecimento, se uma pessoa utilizar muito o óleo de soja, né, o que vai acontecer? Ela provavelmente ela vai desenvolver, né, um colesterol, né, e aí tem o colesterol bom, vai ter o colesterol ruim, que isso pode agravar a saúde dela. Se ela ingerir muitos carboidratos, né, principalmente os carboidratos de farinha branca, né, também existe o carboidrato de farinha integral, mas enfim, ingerir muitos carboidratos, ela vai desenvolver uma diabetes. Então, tudo isso é do nosso conhecimento, que se a pessoa, ela ingerir, como eu vou dizer para vocês, em excesso, né, vai trazer um impacto negativo para a saúde dela, né, se ela ingerir de forma correta. Aliás, incorreta, né? Se ela ingerir de forma incorreta, em excesso, vai trazer um impacto negativo. Então, a característica do consumo dos alimentos, pessoal, impacta diretamente no contexto cultural de uma sociedade, trazendo, assim, inclusive, diversos fatores da economia, estrutura social, religião e fator psicológico. Muitas das vezes, a mudança de hábito alimentar, ela é motivada na necessidade natural de uma sociedade. Por exemplo, quando você está em um lugar, né, que naquela sociedade, né, que ela tem a oferecer apenas determinados tipos de alimento. Hoje em dia no Brasil tem região que, se você for para aquela determinada região, você vai ver apenas produtos, né, menos produtos industrializados, mas mais produtos, legumes, verduras, mais da terra, mais orgânico, né? Mais, vamos colocar assim para vocês, com menos agrotóxico, né? Vamos colocar essa questão. Então, a variação nos hábitos alimentares acontece por causa de diferentes fatores, né? Como nós podemos dizer, a população, o ambiente físico, geográfico, como eu disse para vocês, dependendo da região do Brasil que você for, vai ter uma vegetação diferente, vai ter um determinado alimento diferente, e aí isso vai mudando, né? Esses hábitos alimentares, eles mudam conforme a necessidade cultural, natural de uma sociedade, né? Então, também pode se influenciar nesses fatores o sol, a chuva, a altitude, o solo, a vegetação, a vida do animal e outros fatores daquela sociedade. O hábito alimentar, pessoal, não é universal, tá? Varia de acordo com os alimentos disponíveis no local, onde cada um vive, sendo assim, o gosto, a aparência, o odor, um alimento influencia diretamente na rotina dos indivíduos. Isso que eu disse para vocês, né, que eu acabei de dizer, né, que tudo isso, ele vai variar, um hábito alimentar, ele não é universal. Por exemplo, a comida brasileira, ela tem uma característica diferente, ela é específica do Brasil. E apesar que o Brasil tem diversas regiões, cada lugar você encontra uma comida, né, a mesma comida feita
em mesmo ingrediente de forma diferente. Se você sair daqui do Brasil e ir para outro país, lá vai ter a comida específica daquele lugar. Então, os hábitos alimentares, eles não são universal. Cada país, cada lugar, cada população, cada região, cada sociedade, ela tem um contexto diferente, e lá eles terão hábitos alimentares de alimentos que estão disponíveis no local onde eles vivem, tá? Então, pessoal, por hoje é isso. Quero que vocês leiam a apostila que eu deixei para vocês, tá? Estarei disponibilizando também a atividade avaliativa para você estar realizando. E qualquer dúvida, pessoal, pode me procurar nos plantões, pode estar me procurando por e-mail, tá? No fórum da disciplina também, os nossos plantões realizado nas quintas-feiras, das 10h10 às 11h40 da manhã. Nas sextas-feiras, da 1 às 2h30 da tarde, mas pode me procurar no meu WhatsApp também. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até mais.